Oi, gente, boa tarde para todos, para todas, meus amigos, minhas amigas. Bora conversar, bora bater papo? Hoje é uma terça-feira, já tá passando um pouquinho do horário do almoço, do meio-dia, e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algumas coisas que eu tenho observado. E aí, tudo que eu observo, que eu acho que a gente pode trazer para a nossa vida e ter uma vida melhor, eu gosto de compartilhar. Não só com vocês, com as minhas filhas, trocar ideia, eu gosto muito de conversar. Então, o que eu tenho observado? A gente está vivendo aí uma época de muita campanha política. E essa semana teve um fato que me despertou muita atenção, era muito interessante, embora seja agressivo e violento, mas é interessante pelo que despertou. Dois candidatos a um cargo político se desentenderam, um ficou provocando o outro reagindo, o outro provocando o outro reagindo, até que chegou uma hora que a provocação foi tamanha, agrediu tanto o outro, assim, moralmente ou emocionalmente, que ele perdeu a linha, pegou uma cadeira e jogou no outro, né? Lançou lá no outro. A gente, eu fui professora há muito tempo, quando a gente trabalha com crianças muito agressivas, a gente até percebe esse tipo de comportamento. Mas em adultos, a gente acredita que são mais equilibrados, né? E que isso não vai acontecer. Mas acontece. E acontece não só nessas situações políticas, mas acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes, não sei se você já viveu uma situação assim, você está conversando com uma pessoa e essa pessoa vai te agredindo, vai te ofendendo, mas te ofendendo assim com palavras bem construídas, falando baixo, fala da sua moral, você é um covarde, ou você é uma péssima mãe, você não vale nada, eu conheço a sua história, todo mundo sabe de você, e fala palavras horríveis, mas fala assim, num tom ameno, baixinho. Pode ser que você que está escutando isso fique tão ofendido, tão chocado, tão desequilibrado com essa agressão, que você levante sua voz e vai em cima da pessoa verbalmente, né? Agredindo verbalmente ou se defendendo verbalmente. Quem está de fora dessa conversa agressiva não está ouvindo o que aquele está falando baixinho, o que aquela pessoa está falando baixinho. Mas vai ouvir quando você gritar se defendendo, quando você gritar porque não está suportando mais ouvir aquilo. E aí quem está de fora vai falar o quê? Nossa, que mulher louca, que mulher grossa, sabe? Discutir nesse nível, gritando, perdendo a linha. Mas não ouviu e não percebeu uma outra pessoa falando baixinho e te ofendendo e te agredindo. Quantas vezes a gente vive isso na vida da gente? Eu já passei por isso muitas vezes. De você estar conversando com uma pessoa e ela vai te incomodando, ela vai te ofendendo, você finge que não escuta, você engole seco, até que chega uma hora que você fica tão possesso, tão desequilibrado, que você fala uma bobagem, que você fala um palavrão, ou como esse senhor, né, você acaba pegando um objeto e jogando na cabeça do outro, de tão descontrolado que ele te deixou. O que eu quero conversar com vocês é exatamente sobre como a gente não chegar nesse ponto. Se a gente está numa situação, numa conversa desagradável, sai fora. Se alguém está te agredindo, falando coisas que ele pensa de você, ou às vezes ele nem pensa, mas quer te desequilibrar, para te expor, para te deixar numa situação ruim, sai fora. Não se deixe envolver. Não caia nesse truque de vou me deixar desequilibrar, vou
reagir, vou me defender e agredir o outro. Não caia nesse truque, porque aquilo faz com que tudo se volte contra você ou tudo se volte contra a gente. Às vezes numa relação familiar até, alguém ali na família, ou às vezes um companheiro mesmo, começa a falar coisas, mas num tom suave, baixinho, e vai te ofendendo, e vai te desestabilizando, vai te magoando, até que você chega ao ponto que você explode, que você põe para fora de uma forma agressiva. Quando você não é uma pessoa agressiva, mas chegou num ponto tal que explodiu. Não permitam que ninguém faça com que vocês cheguem a esse ponto. Não aceitem essas provocações, porque a outra pessoa quer exatamente isso, que a gente perca a linha, que a gente se desequilibre e que a gente passe por maluca, que a gente seja a agressiva da história, que a gente seja aquela que faz barraco, que quebra o pau, que não tem educação. Muitas pessoas são manipuladoras e agem de forma a armar uma situação para que a gente se exponha, para que a gente caia no ridículo, para que a gente depois tenha vergonha da gente mesmo, né? Porque quando a gente cai numa situação dessa, a gente sente vergonha depois. Fica, ai meu Deus, perdi a linha, me desequilibrei, falei o que eu não queria falar, não é? Então, cuidado com os manipuladores, porque são muitos e às vezes o manipulador mora com a gente. Às vezes o manipulador convive conosco no trabalho, é um vizinho. Então, muito cuidado. Sabe, orai e vigiai, vamos ficar esperto, para a gente não se deixar envolver e não cair numa provocação que pode nos colocar numa situação muito desagradável e muito chata. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, porque eu observo as situações, não partindo de nada. A situação é que me interessa, porque as situações me ensinam coisas e me ajudam a me conhecer e a me proteger de coisas que eu posso vir a fazer, porque a gente é ser humano, eu sou um ser humano, vocês, todo mundo. Se alguém começa a provocar, e a gente fica ali, junto, chega uma hora que a gente vai explodir, não é? Então, não vamos dar palco para essas pessoas. A gente fica em silêncio, vira as costas e vai viver a vida da gente, vai ser feliz, longe desse doido ou dessa doida, que está querendo fazer com que a gente passe por maluco, com que a gente passe por grosso, agressivo, sem educação. Não é? O que vocês acham disso? Bom, eu fico aguardando vocês me colocarem a opinião de vocês, porque é muito importante para mim. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e façam ótimas escolhas para a vida de vocês. Tchau, gente.